Situar alguns aspectos aqui para a gente entender a complexidade dessa negociação. Primeiro, a vacina mais cara de todas que o Brasil comprou. Segundo, a vacina que tramitou entre as primeiras tratativas e a sua contratação aconteceu em tempo recorde, 97 dias. Uma contratação que aconteceu antes da aprovação da utilização da vacina por parte da Anvisa. Essa compra foi intermediada pela empresa Precisa, que na verdade tem uma formação acionária em que o senhor Francisco Maximiano tem 1%, a Global tem mais de 90% e uma outra empresa tem uma parcela pequena. Global essa que já tinha aplicado um golpe no Ministério da Saúde por ter vendido medicamentos de alto custo, não ter entregue e mesmo assim ter recebido uma quantia de 20 milhões de reais. Some-se a isso o fato de que houve um tratamento todo diferenciado pela empresa. Além de um telefonema direto do presidente da República comunicando ao primeiro-ministro da Índia que essa vacina iria fazer parte do Programa Nacional de Imunização, também o tratamento VIP que foi dado ao empresário e Está havendo algum problema, senhor presidente? Está havendo algum problema? A palavra ao senador. Eu peço para suspender a contagem de tempo. Você está organizando uma apresentação, cara, você teria que mostrar. Eu vou passar para o senhor antes. Não, só quero saber se está havendo algum problema. Então, como eu estava dizendo, também inusitado o fato de que o empresário proprietário dessa empresa e outros que o acompanhavam tiveram tratamento VIP por parte da Embaixada Brasileira na Índia, inclusive acompanhando a reunião com os empresários e tal. Bom, e tivemos depois, mais para frente, contrato assinado, a primeira entrega de doses desrespeitada em termos de contrato e mesmo assim a entrega de uma nota fiscal para pedir autorização para importação e, posteriormente, para recebimento dessa fatura no valor de 45 milhões de dólares, não é? É importante lembrar também que, pelas informações correntes, não é? E aqui foi mostrado uma ata de uma reunião acontecida no dia 20 de novembro, essa vacina inicialmente teria sido oferecida ao Brasil no preço de 10 dólares uma dose e ao final terminou com 15 dólares uma dessas doses aí. Pois bem, essa questão do invoice para nós está muito clara que houve, na minha opinião, uma tentativa de colou. O próprio senhor Max, durante aquele vídeo que ele fez para tentar substituir a sua presença aqui, ele diz que o primeiro invoice só foi enviado ao Ministério no dia 22 de março. Todos os depoentes que aqui apareceram, todos os documentos e todas as informações demonstram que isso não é verdadeiro. Isso aconteceu, em verdade, no dia 18. Eu queria fazer algumas perguntas ao depoente. Primeiro, é comum que a empresa mande um invoice, ele contenha muitos erros e vá e volte, essas correções vão sendo feitas, ou essa é uma situação que é incomum? Não na quantidade de erros que foram apresentados, mas é comum a gente receber invoice e pedir para serem corrigidas. Só que essa apresentava muito mais erros do que a média normal. Geralmente, quando esses erros são apresentados e há a correção,
há a correção completa ou é comum persistirem ainda erros nessa invoice? Não, o que que acontece? Se a invoice, se o fornecedor persistir no erro, aí eu provoco o fiscal do contrato, cabendo a ele tratar diretamente com o fornecedor, pedindo a correção e deixando claro que o processo de importação só seguirá se o documento tiver as devidas correções. Eu entendo que durante esse processo todo, algumas coisas persistiram, não é? Ao final, depois de 2 correções, a terceira invoice ela ainda continha incorreções, sendo que a principal delas é o fato de que uma empresa chamada Madison, que não fazia parte do contrato, não foi citada no contrato, nem como integrante do entendimento, nem como produtora e muito menos como recebedora dos recursos, essa empresa surge como aquela que vai receber o total daquele pagamento, que inclusive é colocado no invoice como um pagamento antecipado. Quer dizer, não se pode nem falar de antecipado, porque as doses não foram entregues, não é? Então, é um pagamento para o qual não corresponde o cumprimento do contrato na parte da empresa, de garantir que essas doses pudessem chegar ao nosso país. Não aconteceu. Pois bem, depois de tudo, ainda persiste a questão da empresa e do número de doses. Eu pergunto a Vossa Senhoria, a senhora Regina, e aqui foi muito bem explorado pelo senador Isalci, ela, de certa forma, jogou a responsabilidade para Vossa Senhoria. Eu queria entender melhor essa questão. Para mim, o que está claro é o seguinte: naquele documento que ela enviou, naquele e-mail, ela diz: dê continuidade ao processo de encaminhamento da invoice para a Anvisa, para ela proceder à licença de importação e à importação. E faz uma ressalva que, quanto ao item 2, nós procuraremos estabelecer. Diante disso, o papel desse departamento era de efetivamente mandar diretamente já para a Anvisa, mesmo com essa ressalva, ou deveria ter solicitado mais uma vez a fiscal do contrato que insistisse nesse ponto relativo ao número de doses e a questão da empresa que seria aquela que receberia o pagamento dos 45 milhões de dólares. Eu lhe pergunto. Senhor senador, como eu já havia externado, o meu papel é de receber a comercial invoice, realizar a análise e esta apresentando alguma inconsistência, solicitar a devida correção. Caso não haja uma correção, submeter a área de fiscalização para que esta manifeste se será favorável ou não quanto ao segmento da importação. O processo foi submetido à área de fiscalização, que esta manifestou-se favorável, por isso nós demos continuidade. Então, no meu entendimento, apesar de ela ter tentado terceirizar a responsabilidade dela aqui, ela é a responsável pelo fato de esse invoice ter sido encaminhado à Anvisa, e lá na Anvisa não houve sequência pelo fato de que não havia a questão do registro, né, para que essa vacina pudesse ser efetivamente implementada. Eu queria perguntar ao senhor, Vossa Senhoria disse aqui que foi cobrado em alguns momentos por parte do senhor Leal, que seria integrante do Departamento de Logística. Era comum essa cobrança dele em outros contratos, ou o senhor considera que foi algo especial? Como eu havia dito, na minha condição de consultor subordinado ao Luiz Miranda, e respeitando a escala hierárquica, as cobranças iam diretamente para o chefe da divisão de importação. Havia momentos em que ele se preocupava com o andamento dos processos, procurava saber do andamento. Mas isso era comum com outros processos?
A gente tinha processo de importação de medicamentos de intubação orotraqueal, que o nosso coordenador também, volta e meia, procurava saber como é que estava o andamento. Mas me diga uma coisa, e com essa mesma frequência ou insistência em que aconteceu nesse caso, porque eu quero saber o seguinte, o senhor notou algum interesse especial por parte desse cidadão nessa importação especificamente? O que acontece? Como eu havia dito, né, o meu papel é só de analisar invoice e mandar emitir a licença de importação. Eu sou um subordinado ao Luiz e por conta da cadeia hierárquica, as cobranças iam diretamente para o Luiz. Eu pergunto a Vossa Senhoria, no caso dessas invoices que Vossa Senhoria analisa, já foi perguntado aqui, mas eu quero reafirmar a pergunta. É comum que uma empresa que não faz parte do contrato seja indicada como aquela que vai receber o pagamento pelo serviço prestado ou pelo serviço vendido ou pelo produto vendido ao Ministério da Saúde? Senhor senador, eu não sou da área de pagamento, então infelizmente não tem como eu responder a esse questionamento seu. Desculpe. Eu não sou da área de pagamento, eu sou da área da divisão de importação. Não estou perguntando isso a Vossa Senhoria. Eu estou perguntando se é comum que invoices venham com empresas, venham com a indicação de empresas. Não me recordo de outro caso. O senhor não recorda de nenhuma situação? Não me recordo. Quanto tempo o senhor já está lá nessa função? 3 anos. Em 3 anos o senhor não se recorda de nenhuma situação semelhante, em que a empresa que tem o contrato, que assinou o contrato, ao final sugira que o pagamento venha a ser feito a uma outra empresa que não era parte do contrato. Não me recordo. É esse o entendimento de Vossa Senhoria. Vossa Senhoria chegou a ouvir algum tipo de colocação, teve informação, conversou com alguém que de alguma forma tenha se referido à possibilidade de existência de propina em pagamento no Ministério, em troca de tramitação? Com a minha pessoa não. Comigo ninguém tratou disso, ninguém falou sobre isso. Perfeito. Senhor presidente, eu queria aqui concluir a minha fala. Eu acho que nós estamos realmente diante de um caso de extrema gravidade. A informação que Sua Excelência, o relator, deu aqui hoje, de que já havia em programação, por meio de documento existente no processo, de uma demanda suplementar de 50 milhões de doses da Covaxin feitas a essa mesma empresa. Eu entendo que isso tem que ser objeto do próprio julgamento, dessa própria investigação que nós estamos fazendo aqui. Eu creio que nós temos diante de nós um caso de extremíssima gravidade, não somente pelo processo como um todo, mas pela estranheza dos atores, não é? O relatório do COAF, por exemplo, aponta uma movimentação totalmente atípica dessa empresa denominada Precisa. A empresa movimenta valores que são incompatíveis com o patrimônio que ela tem. Em 4 meses, ela movimentou 43,7 milhões de reais, sendo que o faturamento anual dessa empresa é de 17 milhões. Esse relatório, inclusive, foi entregue aqui à CPI. No relatório, a empresa registra no CNPJ a atividade de apoio à gestão de saúde. No entanto, realizou diversos pagamentos a outras empresas que são do ramo imobiliário. Sobre o proprietário, que tem 1%, ele tem 1% dessa empresa, o senhor Maximiano, não é? Sobre ele, é uma pessoa que declarou em 2020 uma fonte de renda em que teria recebido 52,2 mil
E, no entanto, em uma de suas contas pessoais, ele chegou a movimentar quase 4 milhões de reais em 2020, o ano da pandemia. Em outra, mais 1,2 milhão. E tem gastos nos seus cartões de créditos completamente incompatíveis com quem tem essa receita. E quero lembrar, por último, que essa empresa jamais, sob nenhuma hipótese e nenhuma condição, poderia ser aceita para intermediar qualquer tipo de contratação no Ministério da Saúde. Por ter aplicado, com o nome de Global, um golpe no Ministério da Saúde, uma venda de medicamentos de alto custo, no valor de 20 milhões de reais, que não foi honrada, que não foi cumprida, medicamentos que não foram entregues, 14 pessoas morreram por conta da interrupção desse fornecimento desse medicamento e recebeu 20 milhões de reais do Ministério da Saúde. Portanto, senhor presidente, eu entendo que aqui está a prova cabal de que o discurso que foi feito na campanha eleitoral, que foi feito durante todo esse tempo de governo, de que esse é um governo em que não há corrupção, esse discurso cai por terra. E as evidências aqui são absolutamente claras de que isso existe e numa área gravíssima, que é a área da saúde. Muito obrigado, senhor presidente.